Vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque, capítulo 3. Jorginho, né? Jorginho está com a lista aqui dos varões, pedindo os varões que atualizem seus telefones, endereços. Então ele vai passar essa lista e os irmãos vão atualizando aí, por favor, para ele poder contactá-los com mais facilidade. Se você tiver dificuldade de achar Abacuque, começa aí do Novo Testamento, vem Mateus, Malaquias, Zacarias e Ageu, andando igual caranguejo para trás, né? Do Novo Testamento, Evangelho de Mateus para trás, vai ser o terceiro ou quarto livro, você vai encontrar com mais facilidade. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Mateus, se você vier, como eu disse, né, do Evangelho de Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, você vai chegar aí no Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Tu marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar nos lugares altos. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Senhor, não há Deus como o Senhor. Não há. Só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Não temos palavras para agradecer o privilégio que o Senhor nos dá de conhecê-lo e de sermos conhecidos pelo Senhor. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. O Senhor sabe quais são as perturbações dos nossos corações. O Senhor sabe as nossas ansiedades e os nossos temores. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala o nosso coração, sê conosco nessa manhã, renova a nossa fé, anima o nosso espírito, ó Deus, a nossa alegria, a nossa satisfação no Senhor. O Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é o nosso bem maior, o Senhor é a nossa herança na terra dos viventes. Por isso nós te bendizemos e te agradecemos por tudo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Essa madrugada, quando eu perdi o sono e fui ler a Bíblia e fazer algumas leituras, eu estava lendo e ouvindo um homem de Deus dizendo: no dia que me sobreveio tudo aquilo que eu pedi a Deus para que não me sobreviesse, no dia que me aconteceu tudo que eu pedi a Deus para que não me acontecesse, no dia em que todos os meus temores, que eu tanto orei a Deus para que aquilo não pudesse acontecer, e aquilo me aconteceu. E ele dizia: tem 5 meses que eu choro todos os dias pelo fato acontecido. Um homem de Deus, servo de Deus, reconhecido no mundo inteiro. Eu fiquei chocado quando fiquei sabendo que ele havia perdido o filho. Um filho de 27 anos de idade, muito bem criado, coberto de amor, com toda a assistência que um pai ou a mãe pode dar. E aquele pai dizendo: tudo o que eu orei para que não me acontecesse, aconteceu. Todo o temor que eu tinha e pedia para que não me sobreviesse, me sobreveio. Aquele filho de 27 anos acaba com a própria vida dando um tiro na cabeça. Filho do pastor Rick Warren, da Saddleback Baptist na Califórnia, que escreveu o livro Igreja com Propósitos, Vida com Propósito, que tem um trabalho reconhecido no mundo inteiro, perde o próprio filho e com uma morte que ninguém imagina, ninguém gostaria que acontecesse. Um garoto de 27 anos, bonito, uma vida promissora, dá um tiro na cabeça. Consegue comprar um revólver de forma ilegal pela internet e com esse revólver dá o fim na vida, arrebentando a sua cabeça de tal modo que os policiais recomendaram aos pais que não fosse velado num caixão aberto. E aí na CNN, na entrevista que o pai e a mãe, o pastor e a esposa dão em rede nacional e mundial, e ele é inquirido, ele é perguntado, e ele diz: olha, tudo que eu temia, tudo que eu pedi a Deus para que não me acontecesse,
os meus maiores temores se derramaram sobre a minha cabeça e me aconteceu. E aí? Ele disse: eu não questiono Deus, a minha fé não se abala. A única coisa que eu não consigo compreender bem e que eu pergunto para Deus: quais são os seus planos e os seus propósitos numa situação como essa? Ele dizia que o garoto com 17 anos de idade já manifestava sintomas depressivos e de um transtorno mental, que eu não sou da área, não conheço muito bem, que chama borderline, e que levam a posição de extremos. E com 17 anos o garoto chega para ele e fala: pai, eu não vejo sentido na vida, não vejo alegria, não vejo melhora, não tenho satisfação em nada. Por que eu não morro? Eu quero morrer, eu não quero viver. E a partir dali, oração, tratamento, acompanhamento, melhores psiquiatras, melhores psicólogos, o povo de Deus, a igreja, ele, homem de Deus, orando, e por fim isso veio a acontecer. Aí, lendo de madrugada aquela reportagem, ouvindo o que ele estava dizendo, a dor compulsiva na alma, descobri ali que a filha de outro pastor da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos também havia se matado. E é aquela pergunta, né, que nunca se quer calar: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que males assim alcançam os nossos filhos? E ele estava dizendo: eu não culpo Deus pela morte do meu filho, ou pela forma como meu filho morreu. Meu filho não tinha medo da morte. Meu filho só tinha medo da dor que ele sofria. Eu fiquei pensando: gente, uma dor na alma que é muito maior do que a morte. E na minha superficialidade, com as poucas pessoas deprimidas com quem eu já tive a oportunidade de conversar, boa parte delas dizem que é uma dor na alma inexplicável, insuportável. Eu fiquei pensando naquelas coisas e vendo o mundo no qual nós estamos vivendo, um mundo de muita tribulação, um mundo de muita perturbação, um mundo onde parece que tudo é muito, né? Tudo é exagerado, tudo é extremado. Uns comem demais e outros passam fome. Uns se divertem muito e outros sofrem. Uns têm muito dinheiro para gastar e outros não têm absolutamente nada. Uns trabalham feito cavalos e outros folgam. Um mundo de exageros, um mundo de extremos, um mundo de perturbações, um mundo inóspito, um mundo assustador, um mundo amedrontador para nós, e quando não para nós, para os nossos filhos. Sempre paira sobre a nossa cabeça o que é que vem pela frente. E às vezes, pessimistas por natureza, só esperamos coisas piores e mais difíceis. Aí eu fiquei nessa madrugada lendo e pensando exatamente no profeta Abacuque, que não era só profeta, mas era também cantor, e tinha também uma alma de poeta para alguém escrever as coisas como ele escreve. Nessa oração é só sendo mesmo poeta inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. Ele é um homem que ouve a voz de Deus.
é um homem que conversa com Deus. É um homem que tem comunhão com Deus e que escuta a voz de Deus. E Deus lhe conta as coisas que está fazendo. Eu tenho escutado as tuas declarações. Eu tenho ouvido do Senhor o que o Senhor pretende fazer. E no que o Senhor tem me contado, e no que o Senhor tem me dito, as minhas entranhas, as tuas declarações me alarmam. As minhas entranhas se derretem diante daquilo que o Senhor tem me declarado. O Senhor tem se armado como um guerreiro, e porventura é contra rios que o Senhor está irado? Por acaso é contra as montanhas que o Senhor está com raiva? Ou seria contra o mar? Não. A tua ira, Senhor, é contra uma humanidade corrupta, injusta, incrédula, corrompida e que cada vez se corrompe mais. E só de ouvir as tuas declarações do que o Senhor pretende fazer, as minhas entranhas se derretem, as minhas entranhas se comovem. Aí ele descreve esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem o controle sobre todas as coisas, que não perde o controle de nada, onde o sol e a lua, diante do seu resplendor, são obrigados a se calarem, a ficarem parados. Os montes te veem e se contorcem, as correntes da água, as profundezas, ao ouvirem a sua voz, levantam a mão aos altos. Esse é o Deus nosso, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que calca aos pés as nações. Eu fico vendo um mundo tão desenvolvido tecnologicamente, um mundo tão avançado, que alcançou o controle e o domínio de tantas coisas da natureza, mas ao mesmo tempo um mundo tão inseguro e tão frágil. Um mundo tão inseguro e tão frágil que a ação, às vezes, de um perturbado, de um louco, de um maluco, pode incendiar o mundo inteiro. Aquele evento acontecido na França, em Paris, por pouco pode lançar o mundo todo numa convulsão, por obra, de alguns, poucos, 2, 3 pessoas, que num arrobo de ira, de ódio, sabe-se lá o quê, aquilo pode lançar o Ocidente contra o Oriente, que criar um conflito a nível mundial. Eu fiquei ouvindo e vendo aquelas notícias e pensando, gente, como é que pode 2 pessoas, 3 pessoas, num ato de maluquice, em nome de Deus, do Deus dele, pode transformar esse mundo num barril de pólvora e explodir, acabar com tudo. Um mundo que tem tanta riqueza, tem tanta estrutura, tem tanto domínio de todas as coisas, que avançou tanto tecnologicamente ao ponto de achar que não precisa mais de Deus, ao ponto de não buscar mais Deus, ao ponto de não querer mais se submeter a Deus. Esse é o mundo no qual nós vivemos, especialmente no Ocidente, um mundo
distanciado de Deus, afastado de Deus. Aí o profeta, na sua sabedoria, diz: Deus, não é contra montes que o Senhor está irado, não é contra rios que o Senhor vai derramar a sua ira, não é contra montanhas. Só de escutar as tuas declarações e o que o Senhor pretende fazer, as minhas entranhas se derretem, eu perco as forças. Por isso, Deus, aviva a tua obra, torna-a conhecida no decorrer dos anos, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Eu ouvi, o meu íntimo se comoveu, a sua voz, os meus lábios ficaram trêmulos, a podridão entrou nos meus ossos, os meus joelhos tremeram, os meus joelhos vacilaram. Não é de hoje, meus irmãos, que a palavra de Deus revela que esse mundo tem sido entesourado para a ira de Deus. E que um dia a ira de Deus vai se manifestar contra toda injustiça e contra toda impiedade. É isso. Um mundo rebelde, um mundo resistente a Deus, um mundo arrogante, um mundo soberbo, um mundo que acha que pode controlar e ter o controle de todas as coisas, que nos ilude pela mídia, que cria ilusões falsas, mentirosas, enganosas, e que de repente essas esperanças falsas se transformam em nada, absolutamente nada. Eu fico olhando, lendo hoje pela manhã a Folha de São Paulo, depoimento dos economistas Henrique Meirelles e muitos outros traçando uma expectativa extremamente negativa para o Brasil no próximo ano. Sem chuvas, falta d'água, falta energia, produção agrícola em baixa, governos mentirosos que já viviam isso, que já sabiam que isso estava para acontecer, mas para se preservarem no poder, não falaram absolutamente nada. E graças a Deus nisso não escapa nem PT nem PSDB. Porque em São Paulo a crise já era extremamente aguda da água e todo mundo ficou quietinho, caladinho até que as eleições passassem. A nível de Brasil, a mesma coisa. Então, um cenário extremamente pessimista para o ano de 2015. É inconcebível na cabeça de quem quer que seja um país que pratica juros a mais de 240% ao ano. Quem precisar de juro, de cartão de crédito, quem precisar de empréstimo, quem atrasar os seus pagamentos com cartão de crédito, quem usar o cheque especial vai estar pagando juros de 240% ao ano. E nesse cenário, os juros se elevaram e é dito que ainda não chegou no patamar desejado. Os impostos, já à semelhança de Roboão, nos arrancam o couro. Roboão diz que se Salomão era duro, o povo ia ver quem era Roboão. Que o dedo mínimo dele era mais grosso do que a mão e o braço inteiro do que o Salomão. Que se o Salomão castigava com chicotes, ele ia castigar com escorpiões.
Então, juros mais altos, impostos mais elevados, num cenário de inflação, gera queda de investimentos, de consumo, queda de emprego, e seremos mergulhados fatalmente numa recessão. Descrédito internacional provocado por uma série de maquiagens e maquiamento de contas públicas, desemprego, inflação, violência, roubo. Eu não sei o que acontece conosco, que parece que a nossa mente está assim, anestesiada, né? Cauterizada. A quantidade de mortes, irmãos, alguém estava me dizendo ontem que Goiânia foi colocada entre as 19 cidades mais violentas do Brasil. 23ª da América Latina, Goiânia, né? A nossa querida Goiânia, cantada em prosas e versos, agora é cantada como uma cidade violenta, como uma cidade de violência. Não sei quantos viram, mas eu vi estarrecido pela televisão o garoto assistindo ali a um campeonato de skate. De repente ele diz que sente uma pedrada no braço, ele olha, está saindo sangue e a bala alojada aqui na perna dele. Garoto de 20 anos, uma bala perdida. E a mãe ali, dando graças a Deus porque a bala não acertou na cabeça. O filho com o braço arrebentado, a perna sangrando. Graças a Deus que não foi na cabeça, não foi no coração, podia ter sido em outro lugar. O cenário é um cenário negro, pessimista, mas eu quero trazer à nossa memória aqui a palavra de Deus, a palavra do profeta Abacuque. Mesmo se a figueira não florescer, mesmo que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, é o Senhor. É o Senhor. Eu já vivi, e muitos aqui da minha geração já viveu inflação de 80% ao mês. Eu já vivi índice de desemprego de oficial 18%, 19% por ano, que é o índice que Portugal e Espanha vivem hoje. E sobrevivemos. O que o profeta está dizendo, numa linguagem poética e cantada, ainda que, ele não está dizendo que vai acontecer, mas se acontecesse, não é isso que determina a minha alegria, não é isso que determina a minha segurança. A minha alegria e a minha segurança são determinadas pelo Senhor. Eu me sinto, de certa forma, como é que eu diria, um pouco alheio, né? Apesar de viver e de sofrer e de vivenciar, mas os irmãos que têm os seus negócios, os irmãos que vivem como autônomos, que precisam matar um leão por dia, irmãos que têm um sócio, né, que é o governo, que leva 40% de toda a sua atividade, de todo o seu esforço. Quem recebe salário olerite, contra-cheque, dependendo do que recebe, 1/3 da renda já é retido na fonte, já é subtraído. Mas as nossas expectativas e a nossa esperança, como povo de Deus, ela sempre foi depositada no Senhor.
O povo de Deus, ele nunca calcou a sua esperança e a sua segurança nas circunstâncias, nas coisas visíveis. Nós sempre calcamos a nossa segurança e a nossa confiança no Senhor. Agora mesmo, nessa viagem que nós fizemos, como eu estava lhes dizendo, uma porta que Deus abriu, nunca tinha ido aos Estados Unidos. A maior parte das viagens que eu faço e os lugares que Deus me leva, é o Senhor que leva. Eu sou convidado, a igreja, a missão, a junta de missões manda a minha passagem. Quando eu vou, eu gasto $200, $150, $300. E agora, com as milhas que eu juntei, deu para a gente fazer essa viagem. E eu comecei a me martirizar. Caramba, logo agora que nós vamos, o dólar está lá nas alturas. Justo agora, né? Tudo caro. Aí na hora, irmãos, eu digo isso para a glória de Deus, assim, não é dólar que vai determinar a minha vida. Não é dólar alto, dólar baixo, o que determina a minha vida é o Senhor. Quem conduz a minha vida é Deus. É Ele que está conduzindo, é Ele que abriu as portas agora, é agora que nós vamos. E tivemos gloriosas experiências. A Débora estava lá um dia que eu orei, Deus, multiplica os nossos recursos, Senhor. E Deus multiplicou. Porque Deus é um Deus que age na nossa vida, é o que o profeta está dizendo. Ainda que eu não estou dizendo que vai acontecer isso, mas ainda que acontecesse, é uma linguagem poética, ainda que a figueira não florescesse, não houvesse fruto da vide, a oliveira não desse azeitona, não pudéssemos fazer o azeite, os campos não dessem mantimento, não tivesse gado nos currais, é uma economia agrícola, todavia, eu continuarei alegre, porque a minha alegria é o Senhor e a minha alegria vem do Senhor. Nele eu exultarei, no Deus que me salvou, o Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força e a minha fortaleza. O cenário é pessimista, as expectativas são as piores possíveis, mas, meus queridos e amados irmãos, nós vivemos na dependência de Deus. Não somos irresponsáveis, alienados para poder fazer maluquices, mas estamos confiados no Senhor. Me lembro do pastor Paulo Bachmann, missionário. Um dia o irmão chegou para ele e falou assim: pastor, bom é o senhor que vive pela fé, né? Ele falou: ué, irmão, e você não vive, não? Será que é só o missionário, o obreiro que tem que viver pela fé? Será que o empresário não tem que viver pela fé, não precisa depender de Deus? Aquele que tem um emprego, será que não precisa depender de Deus? E se aquela porta se fechar, se a coisa der para trás? Todos nós que conhecemos Deus, que servimos Deus, vivemos pela fé. É pela fé que nós olhamos o futuro. É pela fé que nós enxergamos o caminho que Deus faz na tormenta. É pela fé que nós conseguimos vislumbrar a presença de Deus mesmo nos momentos mais escuros. É pela fé que mesmo quando me sobrevém aquilo que eu mais temi, aquilo não vai me derrotar. Aquilo porque eu orei tanto e pedi a Deus que nunca me acontecesse, aconteceu, me sobreveio. Eu choro todos os dias, mas a minha fé, a minha confiança num Deus que cuida, a minha segurança num Deus que não mente, a minha segurança num Deus que é realmente fiel,
a minha segurança num Deus que cuida de mim e que abre caminhos na tormenta e que faz coisas impossíveis acontecer. Não tem desgraça nenhuma para roubar isso. Não tem pessimismo, negativismo para poder roubar isso. Nós vivemos pela fé. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Por que ele está dizendo que faz os meus pés como os da corça? Numa linguagem poética. E me faz andar nos lugares altos. Segundo a fábula da águia e da galinha, a galinha só anda nos lugares baixos, só olhando para baixo. E por isso come podrequeiras, lixo, porque só olha para baixo. A águia, ela voa e anda nos lugares altos. E de lá ela consegue ter uma perspectiva que os outros não têm. O profeta está tendo uma perspectiva aqui de águia. Ele não está tendo uma perspectiva de galinha. Ele está olhando de cima. Ele está olhando com os olhos de Deus. É assim que nós precisamos olhar a vida. É assim que nós precisamos olhar o futuro. Ainda que me sobrevenha o que eu mais temo, ainda que me aconteça aquilo que eu orei e pedi a Deus para que não me acontecesse, isso não vai me lançar ao pó, isso não vai me destruir, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria. O pessoal diz que uma das coisas mais difíceis da vida é o ocaso, é quando vai chegando, o ocaso mesmo, quando as luzes vão se apagando. É a parte mais difícil da vida. Mas quem tem o Senhor, quem vive com o Senhor, se alegra, se exulta e se fortalece cada dia, porque tem uma esperança eterna e inabalável dentro do coração. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar.